Olá, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Ventura e você está no Linha de Frente. Aqui nós comentamos os assuntos da semana, com muita tranquilidade, carinho e bom humor, não é mesmo, Liliane? Mais ou menos. E vamos começar já com um assunto polêmico. Vamos falar sobre racismo. Não sei se você ficou sabendo, mas o vereador Camilo Cristófaro, ele vazou um áudio numa audiência que estava acontecendo, e ele de forma online, apenas estava ali o áudio dele sendo transmitido, e ele disse a seguinte frase: arrumaram a calçada, mas não a limparam. Isso é serviço de preto, né? E estamos aqui para justamente entender, houve racismo, não houve, era uma fala fechada, o que passa na cabeça de um ser desse, Alessandro Negão? Por que eu? Não, porque eu sou loira falsa. Você aqui é o verdadeiro. Eu acho que você é a pessoa... Eu acho que eu sou pra você o que os amigos do Camilo são pra eles. Que o Camilo, quando foi se explicar, apareceu logo com dois negros. Um de um lado, outro do outro. Um ainda segurando aqui, assim, ó. Fazendo uma pose, assim, bonitão, assim. A outra moça do lado dele. Então eu sou o seu comentarista negro, Ricardo. Não, sabe o que acontece, Alessandro? É o seguinte, às vezes a pessoa até fala isso. É lugar de fala. Porque a pessoa não sabe. Você que é branco, né? Não sabe. Não, sabe o que é legal? Porque, assim... não sei se você percebeu, você já nasceu negro. Exato. Olha que interessante isso. Exato. Então eu quero saber de experiência. Eu quero saber de você, porque nós falarmos é uma coisa. Uhum. Eu não gosto do lugar de fala, mas estar realmente na pele, a maior propriedade é você. Houve ou não racismo, na sua visão? Houve. Houve racismo. Houve Por quê? houve racismo, mas isso não faz dele um cara racista. A questão do Camilo, a questão do Cristófaro. Camilo Cristófaro, é um nome difícil, mas é Camilo Cristófaro. Camilo Cristófaro. A questão que acontece com ele é a seguinte: ele fez uma brincadeira junto ao amigo dele. O problema é que essa brincadeira vazou. Vamos ouvir o que ele falou? Vamos ouvir. Então, presta atenção. Eles não armaram e não lavaram a calçada. É coisa de preto, né? A questão é que isso daí foi numa audiência, certo? Em que ele deixou vazar o áudio dele, ele tava remoto da casa dele. Nesse momento se torna racismo. Por que no primeiro momento não é? Porque era uma brincadeira entre os amigos, certo? É uma brincadeira escrota? É uma brincadeira escrota. É uma brincadeira besta? É uma brincadeira besta. Mas todo mundo tem o seu amigo gordão, tem o seu amigo branquelo, tem o seu amigo negão, tem o seu amigo... onde você chama ele de um jeito pejorativo, mas você é amigo dele. No momento em que Camilo deixa esse áudio vazar... Olha lá o que eu falei, ó. Ele veio com um negão de um lado, uma moça negra do outro, o negão... E com a pose da quebrada. Não, legal que o negão postura. Ele tava com a postura da quebrada. Trouxe um negão bonitão ali, postura, a moça também... Mas é aquilo, gente. Ele foi racista, mas a ofensa está no fato de que ele deixou aquele áudio vazar para todo mundo. E naquele momento, e numa audiência pública, naquele momento qualquer pessoa pode ter se sentido ofendida. O que me deixa mais triste com essa história toda, Ricardo, é que numa semana só, a gente teve o caso da moça dentro do metrô, para quem não sabe, uma moça branca, loira, húngara. Eu pensei até que ela era brasileira, porque ela tem um bom português. Ela disse pra moça que estava sentada atrás dela, pra moça não encostar nela, porque senão ela podia pegar alguma doença. Foi errado? Foi errado. Mas esse caso também mostrou uma coisa. O Brasil é um país que tem racistas, mas o Brasil não é um país racista, é uma coisa muito diferente. É nessa hora que eu discordo dos militantes, porque você tem um militante de esquerda, você tem um militante de direita, um diz que tudo é racismo, o outro diz que quase nada é racismo, e no meio do caminho a gente tem o grande problema que é racismo, na minha opinião, na opinião do Alessandro Negão, que gosta muito de ser chamado de Negão. Negão não é o meu sobrenome, eu digo quase que é um título, você tem que merecer ser chamado de Negão. Para mim, racismo é o seguinte: racismo é você pegar uma condução horrível. Racismo é você ter uma escola horrível para o seu filho, uma escola pública. Racismo é você pagar 30% do seu salário para o governo, e se você for comprar uma caneca, que nem essa daqui, você ainda vai pagar imposto em cima dela. Racismo é você ter que ir num hospital e você ter que esperar 6 horas por um atendimento, e eu digo isso como um morador de cidade de Tiradentes, porque isso já aconteceu comigo, e aí você só ter um médico para atender um bairro inteiro. Racismo é você morar num lugar onde eu moro também, cidade de Tiradentes, eu já mostrei isso para quem me acompanha pelo YouTube, aonde tem um rio com esgoto aberto.
Você ampliou, é racismo. Alessandro, você isso ampliou... pega brancos e negros. Exato. Isso não pega só o negro. Você ampliou a discussão, entendeu? mas eu quero saber do Vilela. Vilela, você acha que existem coisas muito mais graves, né, como o Alessandro falou, né, esse desrespeito com brancos e negros, enfim, eu acho que mais com a periferia, como disse o Alessandro, né, quem está na margem da sociedade, mas nesse caso, você sentiu que houve ali uma situação pejorativa, houve ali uma piada mal colocada, não era para utilizar daquela maneira. Como é que você sentiu ao ouvir esse áudio? Olha, eu vejo que houve sim um conteúdo racista, um conteúdo pejorativo, especialmente, e aí eu completo a linha do que falou o Alessandro, que eu acho muito interessante a gente contextualizar, que se trata de um vereador, uma pessoa que está na função pública, durante o exercício da função pública. Piora mais ainda. Uma audiência pública. Uma audiência pública. Não importa que, eventualmente, se é presencial ou se é virtual. Hoje nós temos a Juliene aqui junto com a gente no programa. Ela não deixa de estar no programa. Perfeito. Ela está trabalhando virtualmente, ela está participando virtualmente. Mas ela está no programa e ela tem um dever de manter a postura adequada num programa de televisão. Não é porque ela está em casa que ela pode estar de pijama, exatamente, de pantufa. Exatamente. Então, especialmente quando se trata de uma pessoa pública, a exigência com relação a isso, ela tem que ser maior. Então, concordo. De fato, houve uma conduta criminosa e, agora, é bem verdade que a Câmara Municipal vai apurar, elementos políticos vão estar envolvidos, isso é natural. Agora, que, no meu entendimento, houve uma conduta criminosa, houve uma conduta criminosa. Liliane, eu quero entender uma coisa. Você acredita que as pessoas que são racistas já vêm num pacotinho? Tipo assim, criação, cultural. Exato. A gente fala aí, pega aquilo ali. Ó, eu vou Mas você não contar. acha que vem num pacotinho, tipo assim, já é racista, já é sexista, já é machista? Não, mas aí cabe a cada um mudar isso, né? Sim, Quer dizer, a minha postura tem que mostrar que eu não... Entre o que me acusam, do que falam de mim, né? E olha que eu sou acusada por aí, né? Me acusam e, de fato, a minha fala, o meu jeito, o que eu represento para a sociedade, isso me abona. O que acontece hoje é o despreparo que a gente tem dos homens públicos e mulheres públicas. Quando eu falo homem, é tudo, tá, gente? Nós tivemos recentemente aí uma fala sexista do Arthur Duval, que custou a ele o mandato dele, e tá certíssimo. Porque uma coisa é quando você é solo, outra coisa é quando você representa um coletivo. Esses homens não chegaram à vida pública sozinhos. Eles chegaram para representar um pensamento, uma ação. Eles representam. Então, ao vereador aqui, a gente quer 2 pesos, 2 medidas. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Não é possível, sobretudo, que está passando muito desapercebido, essa comparação que ele faz não foi uma brincadeira, Alessandro. Como eu faço aqui, negão, Concordo. eu vou ter que ficar muito tempo no sol para ter sua cor. Veja só, ele estava comparando a um mal feito. Ele disse, a calçada não foi lavada como é preto. Quer dizer, insinuando que todo negro, que todo preto é porco, é sujo. Gente, alma, caráter, capacidade, competência, não tem cor. Mas, simples Liliane, assim. você tem que ver também que ele fez isso entre os amigos dele. Não, amigo... Não. Onde ele estava? Não. Então, isso... O Arthur Duval também. Presta atenção. Quando ele deixa isso público. Ele deixou antes da gente começar a arrancar... a mim. Não, antes da gente arrancar a pele do negão aqui agora, eu quero saber a opinião da Juliane, que está lá, inclusive de forma online, virtual. Assim como estava Camilo. Juliane. Deixa fechado o microfone aí, Juliane. Cuidado. Exatamente. De repente tá tomando ali um refrigerante, aí solta um... né? Aí Juliane deu um arroto no linha de frente. Juliane, é com você. Bom, me incomoda muito quando falam de racismo estrutural, viu? Porque eu acho que o racismo não é estrutural, ele é individual. E o indivíduo que é racista é um ignorante que ignora a história do Brasil, que ignora a grande coisa do Brasil, que é a miscigenação. Vocês estão me vendo aqui, eu sou branca que nem um papel, mas a minha bisavó é negra, por parte de pai, por parte de mãe eu tenho uma bisavó indígena. Então, assim, é muito difícil você ter um brasileiro, raça pura, seja lá qual raça que for. Nós somos todos misturados. Então, não tem essa... É falar contra si mesmo, sabe? Se eu, por exemplo, fosse racista, eu estaria falando da minha bisavó. Então, não faz o menor sentido. É uma coisa que a gente precisa tratar, sim, mas individualmente. É o indivíduo. A gente não pode falar, não, o Brasil é um país racista, porque não é. Nós temos indivíduos racistas.
Ignorantes, porque uma coisa é ser racista, não, mas, né? olha... Outra coisa é ser ignorante de alma e de espírito, que é muito sério, porque você pode pensar assim, nossa, eu sou ignorante porque não tive acesso aos livros, não, é ignorante de formação pessoal no seu lar, na sua casa, porque um lar humilde não significa que as pessoas não possam ser evoluídas, e é isso que a gente tem que tomar por base. Esse rapaz, o Camilo, não me admire nada, quer saber? Ele é do PSB, né? Acusa do que você faz. Tá? Partido Socialista divide para dominar e aí vai. Eu quero puxar duas situações aqui. A Juliane, ela disse o seguinte, mas minha avó é negra. Mas se não fosse... mesmo se não fosse, mesmo se tivesse uma raça pura, ariana, quatrocentona, não importa. Isso. O respeito é em relação ao ser humano. Isso. Se eu precisar de sangue, eu posso doar pro Ale, o Ale pode doar para mim, como eu posso doar para um japonês e para uma pessoa hispânica, enfim, qualquer tipo. Somos iguais. Então, eu acho que tem que passar da estratosfera, né, de pele, de característica, se nasceu aqui, acolá, primeiro mundo, como muitas vezes, né, o primeiro mundo olha para nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? A briga entre o Bolsonaro e os grandes artistas de Hollywood, porque muitas vezes eles olham pra gente também como os cucaracha, né? Não, eles olham pra gente como o presidente da Argentina olha, como se a gente tivesse vindo da selva. Então, outra coisa que é importante a gente discutir é o cancelamento. E isso sim, pessoas inclusive se matam por conta do cancelamento. Exato. Então é isso que eu quero saber, né? Qual que é a diferença, Vilela, entre opinião e massacre? Porque é o seguinte, mas eu quero dizer que eu não gosto do canal do Negão. Eu quero dizer que eu não gosto da opinião da Liliane. Eu acho que a Juliane está falando um monte de besteira. Qual é a diferença entre opinião e massacre? Infelizmente, na linha do que vocês estão colocando, a busca hoje em dia, essa busca pela polêmica excessiva, a busca por discutir situações que vão eventualmente, que não tem nada a ver com o assunto ou com a disputa que está em questão. Por exemplo, questão de racismo ou a própria questão de aborto, muitas vezes ganha o principal mote dentro de uma campanha de prefeitura municipal. Aí você fala, poxa, mas peraí, é uma campanha nacional, é uma discussão de costumes ou é uma campanha municipal que vai discutir questão de escola, questão de semáforo, questão de rua? Agora, esses temas polêmicos, eles hoje em dia, eles alcançam um contingente muito maior e faz com que os atores políticos e todos os envolvidos acabem buscando esse tipo de polêmica. É esse tipo de polêmica que mantém as figuras públicas no ar, as figuras públicas aparecendo. Isso empobrece o debate, e isso estimula cada vez mais a lógica do cancelamento. Você polemiza demais, você extremiza demais. O extremo de um lado, né, versus o extremo do outro. E, por vezes, você não consegue sentar numa mesa e ter uma discussão adulta, uma discussão razoável, onde, muitas vezes, não existe o demônio de um lado nem do outro. Você estão cancelando a lógica, Vilela? Exatamente, cancelando a lógica, cancelando o bom senso, cancelando o razoável, cancelando o debate de ideias. Olha que interessante, o Gentili postou no Twitter o seguinte, abre aspas, a cultura do cancelamento é tão histérica, fingida, injusta e arrogante que um sociopata qualquer que ousar se levantar publicamente contra ela ganha automaticamente a simpatia de grande parte do povo. As pessoas comuns têm nojo dessa panela. A hipocrisia deles fede de longe. E aí, Liliane? Falou, não disse nada, Gentili. Posso falar? Volta para a escola, porque você não conseguiu organizar o seu pensamento em palavras. Qual é a diferença hoje, Gentili? Você e eu somos de televisão, né? Então, assim, antes a gente tinha esse veículo, só poucos tinham. Hoje todo mundo tem. As vozes estão sendo ecoadas. Exato. As pessoas estão... Era uma linha de mão única. Todo mundo hoje tem opinião e que bom que tenha mesmo. E pode postar, né? E mais do que isso, eu estava ouvindo o Vilela falar... Eu sou desse princípio, eu tenho horror de em cima do muro, é bíblico, né? O muro você vomita. Eu tenho horror, é sim ou não. Não tem como relativizar um ataque desse, como nós falamos há pouco, racista. Não tem como relativizar alguém que rasga a Constituição. Não tem. A gente está num momento crucial, um divisor de águas, inclusive na condução das nossas vidas, da nossa sociedade. Não é dizer, olha, eu vou evitar
argumentar para não aborrecer o outro. Eu vou dizer para o outro, olha, eu gostaria que você respeitasse a minha opinião e eu vou respeitar a sua em ouvi-lo. Não é que a gente vai sair no tapa, a gente vai sair se matando, não é isso, mas hoje, mais do que nunca, a sociedade está fazendo parte, isso graças às tiazinhas do Zap, sobretudo, trazendo o resgate daquilo que é verdadeiro e valoroso para a nossa sociedade. Porque daqui a pouco nós vamos entrar numa pauta aqui seríssima do que trouxe o TikTok. Então, por tudo isso, é válido. Nós devemos respeitar quem pensa diferente. Eu mesma fui vítima, atacada, estou sendo até agora, porque eu repreendi a fala da Anitta e me sinto no direito de falar. Porque ela foi lá para fora, vocês sabem muito bem do que se trata, foi lá para fora dizer que aqui o povo que era feliz porque todo mundo transava, porque ela transava com homem, com mulher, com cachorro, zoofilia, por quê? Então fale em nome dela, não fale representando a mulher brasileira fora do nosso país. É simples assim, é esse o caminho que eu me sinto no direito de falar. Liliane, outras pessoas se pronunciaram também no Twitter, por exemplo, o surfista Gabriel Medina e a atriz Juliana Paz foram massacrados após emitir opinião em relação às vacinas. Mas eu quero saber como funciona esse tribunal da internet. Negão, é somente opinião, como a Liliane está dizendo? Tipo, as pessoas vão lá unicamente e comentam ali a sua vontade? Ou há algo orquestrado? Orquestrado. Existe ali muitas vezes uma patotinha que mira em um personagem. A internet no começo, eu falo isso porque eu tô desde 2008 na internet. A internet no começo era assim. Você nasceu na internet, né, Negão? 2008, sério? Olha aí. Eu tenho um anonimato, ninguém sabe quem sou eu, então eu posso falar o que eu quiser. Eu aposto e ganho que o Danilo Gentili estava falando do Bolsonaro, entendeu? Porque hoje, se você pensar assim num nome, pensa num nome que está falando hoje a favor da liberdade. Bolsonaro. É o único nome grande que literalmente está brigando por você ter o direito de falar, inclusive mal dele. Isso é que é o louco. Ele está brigando pelo seu direito de falar mal dele, entendeu? A internet é o seguinte, muita gente não gosta do meu trabalho. Duvido. Muita gente chega e fala, não concordo com o Negão, não concordo com você, acho que você errou aqui, assado. Muita gente passa do limite, muita gente xinga, entendeu? Quando o cara... Eu tenho uma regra minha que é o seguinte, você veio no meu canal, foi lá, falou um monte do meu trabalho, ok. Você xingou? Bloqueei. Entendeu? É simples assim. Só que o que a internet agora descobriu? Ela descobriu que ela pode juntar grupinhos. E com esses grupos, eles acharam, vamos supor, uma espécie de vírgula nas redes sociais, que não gosto do que o Ricardo Ventura falou, então eu vou juntar o meu grupinho, entendeu? Vou me juntar com o meu grupinho, que eu provavelmente sou o ditadorzinho do meu grupinho, e vou mandar que todo mundo ataque o Ricardo Ventura. Todas as postagens, quando está ao vivo. Exatamente. E o que acontece? Ricardo Ventura pode acabar perdendo a sua fonte de renda. É literalmente isso. Então, mas isso aí são os marginais, gente. Exato, mas é gente ruim, isso é gente marginal, mal intencionada, né? É gente mal intencionada. A gente tem na sociedade, a gente tem que enfrentar. É o cara que perdeu no debate, né? Mas eu quero saber... no debate, ele resolveu. É o cara que perde no debate e joga o copo d'água. Então, o Negão já foi quase cancelado, a Liliane já foi quase cancelada, eu já fui quase cancelado várias vezes, inclusive. Eu adoro seu porque trabalho. Eu sempre estou falando de polêmica, então eu estou fazendo análise ali, as pessoas querem me bater. Eu quero saber se a Juliene já foi cancelada. Ou se... Já? Juliene, conta pra gente. Você já foi cancelada também? Vamos dar as mãos? Ninguém solta a mão de ninguém. Os cancelados unidos jamais serão vencidos. Conta pra gente, Juliene. O que você acha disso e o que você sentiu na pele quando você sentiu esses ataques que parecem piranhas, né? Arrancando pedaços de você. Como é que é? Essa galera quer sangue, né? Parece que eles querem matar a pessoa em vida. O que eu senti, assim, eu levei um susto. Eu fiz um comentário, foram 2 comentários. Eu fiz um comentário no Twitter, um foi sobre a Anitta, alguma coisa de que ela expõe as mulheres e coloca as mulheres como objeto sexual, alguma coisa assim. Começou aquela patrulha do inferno, querendo me cancelar, perturbando a paciência ali sem parar. Aí eu fui bloqueando alguns que eram mal educados, o resto eu fui deixando ali. E o outro foi naquela carta do Roberto Jefferson. Que começaram a dizer para mim, não, você tem que se posicionar. E eu falei assim, olha, eu não vou me posicionar nessa briga. Tem essa também, né? Tem. Se você não se posicionar, né, Juliana? Eu quero que você continue. Só queria... Porque se você também não se posiciona, vem uma galera para te cancelar dizendo, olha... Qual que é a sua opinião? Porque já estão preparados para atacar a pedra. Não, porque você tem relevância. Não, mas eu quero saber com a Juliane. Juliane, como é que conta essa história? Aí você foi forçada a emitir uma opinião, e aí, o que você fez?
começaram a me chamar de traidora. Eu falei assim, olha só, para mim, era aquela época ali, né, que ficou Roberto Jefferson versus Bolsonaro. Olha só, para mim, os dois estão trabalhando em prol do Brasil, no mesmo caminho, eu não tenho que me posicionar de forma alguma, minha posição é a favor do Brasil e é isso. Não vou seguir uma coisa ou outra, que essa briga não faz sentido e vai se resolver em breve. Veio uma galera me cancelando, um monte de gente deixou de me seguir e eu deixei para lá. Passou umas 2 semanas, alguns voltaram e falaram, pô, você tinha razão, você me desculpa, eu estava ali muito emocionado, com raiva e descontei em você. Mas, pois é, né? A pessoa queria descontar em alguém, sobrou para mim, como sobra para outro, enfim. É aquela coisa do querer o sangue. Querer matar alguém, no caso da internet, é matar em vida, né? Você não mata literalmente, então, mas às vezes tem gente até que... O Vilela quer falar, porque quando falou em matar, às vezes não mata em vida, às vezes mata, né? Sem dúvida. Então. Hoje em dia, com a internet, mata muito em vida. Agora, um ponto que eu acho interessante, dentro do que a Juliane falou, é essa questão do isentão. Hoje você demoniza, quer dizer, hoje em dia você tem um pensamento extremo para um lado, contraposto com um pensamento extremo para o outro, e qualquer pessoa que discorda de um desses extremos virou o isentão. Ou é o passador de pano. Passador de pano. Você está relativizando o que está acontecendo. E aí ele assim? ganha dois inimigos. Dos dois lados. Ele ganha dois inimigos. E se você colocar dentro do aspecto político, pegando as figuras mais destacadas hoje, Bolsonaro e Lula, por exemplo, mais destacadas, você tem ali uma minoria de extremos que vão apoiar cegamente o que um fala, o que o outro fala, e uma grande maioria de pessoas que, por mais que tenham um direcionamento ideológico, não vão concordar 100% com ninguém. E, por vezes, vão querer emitir uma opinião que seja um pouco mais suave. E aí vem a figura do isentão. E aí vem o cancelamento. Especialmente vocês que são pessoas públicas, pessoas que se expõem, pessoas que emitem opinião. Mas essa é a diferença. Mas o calcanhar de Aquiles é a Xuxa. O seu calcanhar de Aquiles? Porque o que é? A Xuxa gostou de você? Negão, conta a verdade, negão. A sua esposa tá ali, eu ajudo ela a pegar a sua orelha, hein? Olha, fala aí. Uma vez eu fiz um vídeo falando sobre acho que foi um livro da Xuxa, uma coisa assim e tal. E aí eu me expressando nesse livro. O meu público, eu tenho muita sorte disso, que eu tenho um público que às vezes não concorda comigo, mas não me abandona tal, porque ele quer literalmente ouvir minha opinião, até quando ele não gosta. E a Xuxa comentou essa minha postagem no perfil oficial e tudo. Aí eu comecei a falar que a Xuxa era minha amiga. O que aconteceu? Toda a polêmica que acontece com a Xuxa... A sua amiga. Aí o pessoal olha vem, a sua amiga. Agora eu quero ver, a sua amiga. Fala da sua amiga. Aí eu sempre falo assim, é a Xuxa, não vou me posicionar. Mas olha eu sou o isentão de propósito. E olha o perigo disso, né? Nós estamos falando de pessoas adultas. Eliane, estamos falando do Alê, de mim, né, da própria Juliane. Agora, imagine isso acontecendo com um adolescente. Exato. De 12, 13 anos. Aí é uma coisa anterior. Imagina a situação psicológica, porque muitas vezes essas crianças, são adolescentes, elas não aguentam. Exatamente. Então, presta atenção, não é lugar para frequentar. Não, mas espera aí, como assim não vai frequentar? Não, desculpa, eu sou mãe. Agora eu vou falar como mãe. Aí não, sou mãe, quer dizer, não pode ter um canal... formadora de opinião, presta atenção. Nós estamos vivendo tudo muito novo. Gente, o que são as mídias, as redes sociais? Sobretudo agora na pandemia, todo mundo recorreu aqui. A gente passeava por aqui, a gente viajou por aqui, a gente viu a vida dos outros, tudo por aqui. A gente decidiu o país por aqui. Então é assim, a gente só vem e só frequenta aqui quem quer também. Se essa mãe... ela está vendo que seu filho quer frequentar essa praça aqui, ela tem que vir falar dos perigos dessa praça. É muito simples. E tem que saber qual praça ele está indo. Todo mundo que entra aqui, entra porque quer, ninguém é obrigado. Então, mesmo o isentão, que ele tem todo o direito de dizer, etc e tal, ele tem que saber os grupos onde ele vai. Porque não vale também ele entrar num grupo que é quente, fervendo, e que as pessoas ali se posicionam sim, contra, a favor, e chegar ali e dizer, não é bem assim. Quer dizer, ele está no lugar errado, falando errado. Ele tem que procurar o grupo dele. É a mesma coisa. Eu não vou no baile funk, presta atenção, porque eu tenho horror a funk, gente. Eu falo do funk por causa de referência. Adoro samba, adoro tudo que eu gosto. Eu não vou no baile funk para criticar o funk. Você entende? Não, eu não vou, já fui convidada, já fui pro Rio de Janeiro, vou no morro, você coisa. Não vou. Eu não vou numa rave porque eu tenho horror à música eletrônica. Então, assim, não faz sentido eu ir no lugar para ficar criticando. Você percebe? Então, a gente precisa ter bom senso. Se você não tem estrutura, se a sua mãe e seu pai, os responsáveis,
pais têm que ficar de olho, porque, celular, adolescente não tem que ter privacidade. Adolescente tudo bem. não Eu tem acho que ter que privacidade. Pai e mãe tem que orientar. Exato. E aí, quando você orienta, e sabe onde eles frequentam, você tem condição de orientar. Mas privar a tecnologia, isso... Não, você não entendeu bem. Não, aí não. O que eu estou dizendo é que isso aqui vai ter demanda o grupo da escola. responsabilidade. Meu amor, eu tenho um casal de gêmeos, eu não sei que eu século vejo que os dois. você está, Liliane. Então, eu vou te dizer, 21, as pessoas, meus filhos são educados, os professores e eu vigio, eu sei onde está. Os professores mandam matéria pelo celular. Os meus também. Então não tem como você privar a criança de ter os amiguinhos dela. Mas quem disse que eu mas o que ela quer dizer, eu não estou dizendo que eu privo, Ricardo, é que ela quer dizer a vigilância ali. É vigilância é outro, a vigilância em si, é outro patamar. Porque eu concordo, eu queria meus filhos assim também. Vamos lá, estamos em paz para falar de um assunto muito sério. Parece que não é sério, mas é muito sério. Os TikTokers. Eu não sei se você já teve a curiosidade ou se você frequenta o TikTok, tem percebido ali que muitas meninas, e de novo, adolescentes, pré-adolescentes e até jovens mesmo, fazendo muitas dancinhas. Olha isso, você está vendo isso aí na sua TV, no seu monitor. Só que assim, elas estão seminuas, elas estão de calcinha, elas estão extremamente... A carinha. Fazendo carinha de quem está gostando demais. Então. E praticamente nuas. Totalmente nuas. E entenda, são garotas normais, são garotas que muitas vezes a pessoa fala, não, mas será que é uma garota de programa? Será que é uma garota que está se promovendo sexualmente? Se não tá fazendo curso para ser. Quando eu falo normal, estou dizendo assim, ela não vende o corpo. A proposta aí é fazer performance de dança. Mas será que essa é a verdadeira cara desses TikTokers? Ou seja, será que aí a gente não entra naquilo que a Juliane falou, que a própria Liliane falou, sobre a Anitta, né, de promover o corpo? Aí, de novo, será que isso não há uma volta ao passado? Ser vista como um pedaço de carne, ser vista como algo só sensual, sexual ou até vulgar? Porque, olha isso daí, ela está nua, essa menina está totalmente nua. Totalmente, você consegue ver, é translúcido, você vê, inclusive, toda a silhueta que há por baixo desses panos, enfim, desses poucos panos. Eu não sei se eu estou parecendo aqui um velho gagá, mas eu quero saber de vocês, principalmente vocês, mulheres. Eu quero começar com a Juliane. Juliane, você tem visto isso no TikTok? Você tem sentido essa demanda da sexualização e até da vulgarização da mulher, onde ela se mostra como um objeto e somente isso? O que você acha disso, Juliane? Infelizmente eu tenho TikTok, né? Eu resisti pra caramba e os meus amigos ficaram, não, só tem coisa horrível lá. Você tem que entrar e começar a colocar o seu conteúdo lá para ver se ajuda a melhorar um pouquinho. Esse foi o argumento. Olha, por um acaso, na última semana eu abri o TikTok, dei uma olhada ali. Eu fiquei meia hora assistindo mulher rebolando, era peito, mulher rebolando, copiando a Anitta, fazendo envolver. Não tinha mais nada, era só isso, meninas super novas fazendo isso. Ou seja, na verdade, eu costumo dizer que isso é fruto do feminismo / revolução sexual, que começou lá atrás, na época da Revolução Francesa, começou essa história de revolução sexual. Chegou até a TV, novelas, filmes, o tempo todo. Eu lembro quando era pequena, era o tempo todo. Cena de sexo, cena de alguém agarrando alguém, e a coisa foi só piorando até chegar na Anitta. Essas meninas estão copiando a Anitta, porque elas não têm parâmetro nenhum. A maioria não tem uma família ali olhando por elas e cuidando 24 horas. A maioria está... Exato. A maioria está largada, não é uma questão de classe social, não. Tanto o pessoal mais pobre quanto o pessoal mais rico, os pais estão vivendo a vida deles lá, não sei aonde. Democratizou a vulgaridade, né? Exatamente. E aí tem essas meninas aí querendo chamar a atenção, querendo se sentir desejada, querendo se relacionar. E aí vem um cara, manda uma mensagem, ela acha aquilo legal, acha que vai se relacionar com o cara, mas na verdade o cara só quer pegar e descartar. Depois que pega e descarta, o que acontece? Ela vai entrar em depressão, vai ficar super triste, um ciclo, tudo novamente. E algumas até vão acabar no suicídio. Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar com carinho para essas meninas e pensar como é que a gente resolve isso. Porque são meninas muito novas e tem que ter solução, né? Puxar a orelha dos pais através da escola, mas tem que ter alguma coisa, né? Não pode só deixar essas meninas também se espelharem nessa praga que é a Anitta. Desculpa, eu detesto ela, porque
Não tem como você ficar achando aquilo legal. Ela transformou a mulher novamente num objeto, como vocês falaram. Num pedaço de carne. Tanto é que me assustou. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, eu acho que é uma garota de programa que está se oferecendo e ela tem que ofertar o corpo, tem que trazer os clientes e tudo mais. Quando eu vi que não eram garotas de programa, eram garotas, enfim, né, estudantes... e tudo mais. Mas garotos de programa são estudantes também. Não, eu sei. É que vai ficar sempre aquela discussão. Não é estudante, mas o foco, eu estou dizendo assim, o foco... Mercadoria. O foco final não era ofertar o corpo, mas sim buscar likes, entendeu? Trazer mais pessoas para o seu TikTok, para sua página, mais seguidores, para ver se você consegue depois, de repente, fazer uma publi ou simplesmente ter a fama através dos likes, das curtidas. E aí a gente traz o Black Mirror. Não sei se vocês seguiram esse seriado na Netflix, né? O Black Mirror, onde você vivia mais aqui do que a realidade. E isso também traz um ponto muito importante que eu queria que vocês discutissem, sobre a pornografia. Porque quanto mais acesso você tem à vulgarização, à pornografia, acredite, isso traz muitos distúrbios sexuais, ejaculação precoce, frigidez, relacionamentos que não se sustentam. Olha para onde vai essa bolha crescendo quando você vulgariza a sensualidade, quando você vulgariza a sexualidade de uma maneira onde todo momento você encontra esse cardápio, que parece um cardápio. E aí, como é que você vê? Você que tem um canal que fala assim, eu sou seu pai. Você não acha que... Se você tivesse que a gente voltou aos anos 80, ali até 95, 96? Não dá impressão vendo essas imagens? Porque a televisão entre os anos 80, eu acho que até 2000 ali, mais ou menos, era literalmente isso. Tinha até aquele chuveiro, lembra o chuveiro que mostrava na TV aberta? A banheira do Gugu. A banheira do Gugu. Camiseta molhada. A camiseta molhada. A banheira do Gugu. Eu, sinceramente, eu não vejo problema nenhum nisso daí. O meu problema é o seguinte... Quando a plataforma não consegue filtrar, porque o YouTube, por exemplo, se você coloca assim no YouTube, o YouTube vai marcar o seu conteúdo como para maior de 18. O Instagram acho que já está fazendo isso, tanto que as meninas dançam diferente no Instagram, elas praticamente não dançam mais com a bunda, não vira de costas, certo? Elas tiveram que inventar novos passos onde elas têm que sensualizar de frente, vamos dizer assim. Mas eu acho que o grande problema é quando vem as crianças. Perfeito. Porque normalmente o pai... E ó, eu tô falando como o pai águia, aquele que tá sempre de olho. Mas assim, você não consegue ficar 24 horas... Monitorando. O meu esquema é mais ou menos parecido com o da Liliane. O meu esquema é assim. Eu vejo o filho quieto demais. Eu vou lá, vou no quarto. Se tem uma coisa que é perigosa, é criança quieta. É isso aí. Criança tá quieta demais, Que idade tem o seu? O meu tem um de 13 e um de 5 anos. Tamo ali. A menina é de 5 anos já falou, cabeçudinha, o que você tá assistindo aí? Vamos dar risada aqui junto com o papai, eu quero ver o que você tá rindo aí. O meu filho de 14 nem se fala. Entendeu? O problema é mais quando são as crianças. Eu acho que as crianças é mais perigoso porque se você abre o TikTok, você está vendo as crianças reproduzirem esse comportamento. Eu acho que se, por exemplo, tivesse no TikTok o mesmo que acontece no YouTube, por exemplo, essas meninas não iam conseguir monetizar. Entendeu? No Instagram, eu acho que isso já está acontecendo. Acontece também. Não, eles criaram uma ferramenta private isso, agora. Então, eu acho que acontecendo isso já não vai tanto influenciar as crianças. Mas, de novo, a minha filha tem 5 anos e todo dia ela fala assim, pai, por que eu não posso ter um canal no YouTube? E eu sou de uma família de youtubers. Eu apresento um programa junto com o meu filho mais velho, eu apresento um programa junto com a minha esposa e o meu filho mais novo tem um canal com 100 mil inscritos. O Jamal, o meu filho do meio, desculpa. A minha filha todo dia faz essa pergunta e eu falo, porque você ainda é pequena demais. Entendeu? Então, tipo assim... E não é difícil você montar um canal, não é difícil você montar uma página, não é difícil você subir um vídeo. Porque você chega em qualquer criança de 5, 6 anos... A cobrança é muito grande, né, A criança de 5 e 6 anos, ela tá ensinando o vô e a avó. Não, e outra, e a cobrança em cima da criança. Tanto é que se a gente misturar os dois temas, teve um caso emblemático há pouco tempo atrás, da Bel para Meninas. Isso. Ela começou, acho que exatamente com 5, 6 anos. Era rotina, era uma pequena rotina ali da vida dela. Então era a mochilinha que ela ia para a escola, o que ela tinha comido, as brincadeiras com a irmã. Aí quando ela chegou em bilhões de visualizações,
veio o cancelamento. Por quê? A alta exposição. Aquela menininha mesmo, né, do Palavras Difíceis. Isso, todo mundo já viu. Alice. A Alice, né, da Palavras Difíceis, que a mãe ficou desesperada porque estavam usando a menininha, que tem, sei lá, 2, 3 aninhos, como meme. Ela, não ousem meme usar político até. a minha Meme filha. político. Só que você que colocou ela no meio do furacão, e agora você não quer que a sua filha seja produto, né, livre, porque é isso que acontece. As pessoas esquecem. Quando você vai para frente da câmera, principalmente em redes sociais, você vira um produto ilimitado. A sua imagem acaba quase que virando... Tanto é que você assina isso no YouTube, sabia, doutor? Você assina. Quando você posta um vídeo no YouTube, você assina uma licença universal da sua imagem para todos os usuários do YouTube. É que ninguém lê as cláusulas, mas você não é mais dono da tua imagem, aquela que você põe dentro do YouTube. O que você acha disso? Olha, é curioso, eu acho muito interessante essa discussão. Eu nunca postei um vídeo no YouTube, né? Se abrir um computador aqui na minha frente, eu não vou saber postar um vídeo no YouTube. Eu nunca usei o TikTok na minha vida. Nunca colocou uma sunga para fazer uma sunga branca? Uma sunga branca, perguntar o que é TikTok. Eu vou falar que é uma rede social de dancinha. Que eu sei que é a história da dancinha. Ver ele fazendo um desenrola, bate e joga de ladinho. Desenrola, eu não tenho bate, a menor joga de ideia, ladinho. Né? Vamos fazer junto, você é fera. Como é que faz? Como é que assim, faz? ó, vem junto Vamos comigo. lá, Ó. vamos Essa, lá. Desenrola, bate, joga de ladinho. Pronto, já pode ir pro TikTok. Tá vendo? Vamos abrir um canal do Cristiano Vilela isso aí. TikTok. Já fez o hit. Ciro Gomes, o coroné, ele treinou boxe com um adepto ali, como ele um bolsonarista. Deram uma barrigada na mão dele. Deram uma... Aí todo mundo ali falando, mito, cai fora e tal. Aí um cara foi lá fazer uma selfie junto com ele, Bolsonaro, e ele foi lá e deu uma porrada. Até que ponto vale tudo na política? Graças a Deus ele nunca será... Temos o vídeo? Vamos lá. Vamos ver o vídeo. E o Bolsonaro, Cirão? Ladrão nazista. Que isso? Ladrão nazista, roubava rachadinha. É nessa hora que ele toma o soco no estômago. Agora em outro ângulo, ó. Ele vai se preparar e soca. E aí? Então aquele chavão, no amor e na guerra vale tudo, Liliane Ventura? Se perguntar para muitos portais aí, ele deu uma barrigada na mão dele. Ele não tem elegância, ele não tem competência, ele não tem envergadura, ele não tem história. Graças a Deus, Ciro, você é uma terceira via que não faz barulho e que nem chegou, nem se apresentou e jamais será presidente da nossa república. Porque o seu histórico, inclusive, ele foi casado com uma atriz, vou só trazer a sua memória aí, teve depoimentos horrorosos, né, a respeito houve violência dessa doméstica, supostamente. Então, assim, por tudo isso, por esse comportamento, a gente deseja que você continue neste lugar comum, que é exatamente você estar colhendo, diferente do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, espontaneamente, organicamente, onde anuncia, às vezes precisa até dizer que nem vai, né? Organicamente as pessoas vão, por quê? O respeito. E respeito é algo que você conquista. E é isso que deixa o tiro de canhão pegando, inclusive, nos outros poderes lá em Brasília, porque eles querem por fórceps, eles querem pela força exigir respeito, carinho, atenção, e não vão ter, porque simplesmente é o dia a dia. Você tá mandando eu parar já. Eu não tô mandando nada. Aqui, diretor. Meu Deus do céu. Uma coisa aqui, diretor. Deixa eu falar que você fala, Negão. Essa mulher, ela tá uma... Ele fala mais do que a Maria do Leite. Essa mulher... Ele fala mais do que a Maria do Leite. Agora eu quero falar. Não é à toa que nós temos Ventura no sobrenome. Deve ser isso. Meu Deus. Eu só olhei pra ela, gente. Eu olhei pra ela. Não, ele fez assim com o dedinho. Não. Negão, eu quero assim, saber. Ó. Só que ele apontou pra mim pra avisar que eu era... Exatamente. Tá vendo como é que é? A gente se entende. Isso aqui, ó. Amor, I love you. Eu quero saber o seguinte, Negão. Pelo olhar. Essa terceira via, ela existe, não existe? Imagina. O Ciro Gomes, ele é o Odorico Paraguaçu. Quem lembra disso, né? Eu lembro. Bem Seu amado. tempo, não Isso é é do quem meu tem tempo. mais de 40 anos, né? Realmente eu lembro. Odorico Você Paraguaçu lembra do bem nada? amado. Aquele coroné típico que pode, manda, desmanda, manda prender, manda soltar, dá porrada e não acontece nada. Como é que você vê essa cena política? Terceira via com esse coronelismo do Ciro Gomes? Primeiro que terceira via é a coisa mais
mentirosa que a gente tem hoje em dia, não existe terceira via. Mas eu queria atentar para um detalhe dessa cena, que é o seguinte: esse evento é a AgriShow, certo? Ou seja, é o evento do pessoal do agro. Bolsonaro foi ovacionado nesse evento. O Dória participou, mas só viu mesmo os paparazzis. O próprio pessoal que estava lá, tipo, nem ligou pra ele. Nem viu ele. Mas olha a coragem desse homem de querer brincar com o Ciro Gomes, falando do Bolsonaro e tal, num evento lotado de escavadeiras. Imagina o quanto esse homem é corajoso. Pra quem não entendeu a piada do Negão, porque o irmão do Ciro, né? Ele pegou uma escavadeira e quis entrar num quartel da PM, não é isso? A família que ele falou, vamos abrir isso aqui, como um grande coronel. Jogou uma escavadeira pra cima dos policiais. E o rapaz fez uma brincadeira com ele em plena... Ciro Gomes, ele é destemperado. Todo mundo já sabe disso. Eu, sinceramente, até hoje, não sei por que a gente fala no nome dele. Também. Entendeu? Porque ele vai ser... Ele junto a Marina Silva vão ser os eternos fim da fila. Certo? Eu preferia que tivesse o Cabo Daciolo, porque pelo menos o Cabo Daciolo fazia a gente dar risada. Ele é divertido. E é isso que eu quero perguntar para a Juliane. Existe a terceira via? Foi uma utopia? Foi algo lúdico que saiu da cabeça de alguém? Como é que você vê? As pessoas falam terceira via, toda hora alguém, acho que agora vai e dá traço na pesquisa. Como é que você vê? Não, terceira via não existe, é uma loucura aí que um grupinho pequeno inventou, mas a verdade é que o Brasil está dividido. Você tem esquerda, direita e ponto final. Tem uma coisinha muito pequena que é o povo que está em cima do muro que gostaria de uma terceira via, mas a gente não consegue enxergar nenhuma liderança capaz de ser uma terceira via. Essa é que é a realidade, né? Até o Lula mesmo, né? As pesquisas dizem aí, mas eu não acredito nisso, né? Eu acredito no data-povo. Você olha na rua, manifestação verde-amarela, manifestação vermelha. Tá bem claro, né? Que tá difícil para ele liderar a pesquisa ali. Então, para mim, a única liderança política de fato que existe no Brasil hoje é a daquele pessoal ali que veste o verde e amarelo. E esse cara, esse Ciro Gomes aí é um grosseirão. A família dele são coronéis ali do Ceará. Eu já tive uma história com o irmão dele ali, que eu dei uma enfrentada ali no irmão dele quando ele era ministro da Educação. Consegui, com a ajuda de alguns deputados, a gente infernizou a vida dele. Foi quando ele pediu demissão. Enfim, são pessoas despreparadas, destemperadas, que não deveriam estar na política. E estão ali sempre sendo lembrados pela mídia. Acho que fazem até esses showzinhos para serem lembrados pela mídia. Mas a verdade é que não são ninguém, né? São pessoas ali que jamais chegarão a um poder de fato além do que já chegaram. Eu vejo qualquer candidato, viu, Vilela, como um produto. E se você pegar os 4 P's do marketing, que é preço, produto, praça e promoção... A terceira via, ela tem produto, ela tem praça, ou seja, ela consegue dominar uma praça, ela tem o valor, ou seja, preço, e ela tem canhão, ela tem um capital político para criar uma promoção nacional, porque nós estamos falando de uma eleição nacional, majoritária. Isso é realmente uma possibilidade ou realmente é só para borbulhar o cenário político? Olha, é natural que todas as forças políticas envolvidas queiram se colocar, queiram se posicionar e, eventualmente, ganhando ou perdendo, marquem, né? O Paulo Maluf já dizia que time que não joga não tem torcida, né? Então, é natural que, eventualmente, tenham nomes que queiram se posicionar. O Ciro Gomes está na 4ª candidatura, salvo engano, é uma figura de destaque na política nacional, mesmo tendo perdido nas outras 3 eleições. Então, com relação a isso, eu acho muito legítimo que haja essa colocação por parte das forças políticas aí em disputa. Uma coisa que eu gostaria de colocar, que eu acho que a Juliane foi bem no ponto, referente a essa questão de até que ponto isso é um destemperamento. Porque uma coisa que a gente percebe, e isso não tem Chico e tem Francisco. É Lula, é Bolsonaro, é Ciro Gomes, é o prefeito daqui, é o governador dali, é o deputado de cá. Por vezes, criam esse tipo de factoide, porque através desse tipo de factoide você tem o comentário, você tem a repercussão. Esse tipo de factoide faz com que a pessoa se torne conhecida. Eu me lembro um caso clássico, por exemplo, do ex-prefeito Gilberto Kassab, né? Que quando ele assumiu na condição de vice, muita gente ainda não conhecia, ele começou a estourar
né, em termos de conhecimento, o dia que ele, que é um sujeito muito frio na política, né? Na UBS. Numa UBS que, do nada, ele começou a se destemperar como uma pessoa, né? Bom, foi forçado ou não foi? Não sei. O que eu sei... Ou seja, fazer a promoção. Você precisa se promover. Daquele momento em diante, ele passou a se tornar conhecido. O Ciro Gomes não é a primeira vez que faz isso. O Lula faz isso toda hora. O Bolsonaro faz isso toda hora. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. E vem sempre aquela coisa... Ah, não, fulano é autêntico. Eu gosto do fulano porque ele é autêntico. A pessoa se enxerga nisso? No barraco? Porque toda a casa, toda a festa tem um barraco. A pessoa se enxerga. E convenhamos, não é papel de um gestor público, de um presidente, rapaz, de um governador, sair por aí dando soquinho em um manifestante. Não tem cabimento, né? E não era nem um manifestante, né? Mas, olha, essa eleição extrapolou as fronteiras do Brasil. Temos artistas de Hollywood, atores contratados a peso de ouro, como o Leonardo DiCaprio. E como é que chama lá? É Ruffalo? O Hulk? Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. Eles postaram dizendo, olha, garotada do Brasil, vamos tirar o título para exercer a democracia e acabar com a tirania. Como é que você vê um negócio desse? E o Bolsonaro foi lá e respondeu. Como é que você vê esse negócio, Juliane? Você que está aí a par dessa aura aí das eleições no Twitter e acontecendo, pulsante, trazendo até Leonardo DiCaprio e o Hulk para discutir no Twitter junto com o Bolsonaro. Demonstra claramente o interesse internacional das eleições do Brasil, né? E no Brasil, né? Leonardo DiCaprio já esteve aqui não sei quantas vezes na Amazônia, acho que esse Mark Ruffalo também, a Anitta esteve lá conversando com Leonardo DiCaprio. Agora me diz, que raios tem a ver Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo com a eleição do Brasil? Essa é a pergunta que eu faço. Pois é, a Anitta até tem a ver, ela é brasileira, ok ela falar das eleições. Agora, eles... Tem uma coisa que eu estava pensando quando eu vi isso. Olha só, esse pessoal, artista, eles são financiados por alguém. Esse alguém geralmente não só financia artista, tem vários negócios e tem interesses. Interesses ideológicos, interesses comerciais. Eu não sei se vocês se lembram, provavelmente se lembram, mas quantas vezes já se falou na internacionalização da Amazônia? Sim. Principalmente pelo pessoal ali da França, até Estados Unidos mesmo já falaram sobre isso. Debate americano, o Biden falou sobre a Amazônia brasileira. Então o Brasil está na boca desse pessoal. É uma coisa que a gente tem que atentar, né? O ministro Ricardo Salles, quando foi ministro do Meio Ambiente, esse pessoal estava no pé dele o tempo todo. A pergunta é, por quê? Simplesmente porque a Amazônia tem uma riqueza absurda e essa galera, desde 1500, está de olho na nossa riqueza, na riqueza que tem ali na Amazônia, na riqueza do Brasil, enfim. A França, por exemplo, nunca aceitou perder lá o seu pedacinho do Brasil, né? Tentou trocentas vezes e tenta até hoje, falando de tempos em tempos, dessa história de internacionalização da Amazônia. Para mim é isso. E aí, como você tem ali o cara que fez o Hulk, você tem o Leonardo DiCaprio, pessoas que influenciam os jovens, eles tentam... Pela cultura, pelo cinema... Exatamente, através da cultura e do cinema, influenciar jovens que sejam cabeça oca, né? Porque o jovem que estuda, tem alguma coisa na cabeça, que é politizado, que veste verde e amarelo e vai para manifestação, tá nem aí para esses caras. Mas o carinha que é alienado, que fica lá no raio do TikTok o dia inteiro, aí ferrou. Ele vai olhar esses dizeres desses dois aí e vai que nem um gado atrás do que eles estão dizendo, né? Essa que é a questão, eles estão querendo surrupiar ali a mente dos nossos jovens. Estão de olho, se não me engano, são 29 milhões de eleitores, é a parcela que a gente tem ali de jovens, se não me engano é isso. Mas eu quero ler para a Liliane o seguinte, ó, o Leonardo DiCaprio ele postou a seguinte frase no Twitter, abre aspas. Obrigado aos heróis da democracia no Brasil que estão ajudando os jovens a se registrar para votar. Para saber mais sobre como tirar o seu título online até o dia 4 de maio, acesse seu voto, que importa. Aí ele dá ali todos os endereços para você. Estão 3 endereços ali para você se cadastrar. E aí? E aí que eu quero, ao mesmo tempo que você ficou falando aí, que ele tá marcando aqui, gente. Eu vou contar todos os bastidores desse programa aqui, porque eu sou dessa, olha ali. Olha aqui. 4 minutos pra mim, diretora. 4 minutos. Ó, dizer o seguinte, gente, maravilhoso é o Bolsonaro.
Sabe por quê? Ele fez, né, dessa farinha uma bela farofa. Do limão uma limonada. O que ele fez? Ele trouxe a hipocrisia escancarada que tem. Como bem colocou a Juliette, com muita propriedade, o Macron de olho na nossa Amazônia. E teve aqui, ó, a hienas aplaudindo. Olha, ele voltou ao poder, o Macron é ele que está de olho aqui na nossa terra. E porque sabe dos interesses que são inúmeros e volumosos, né? Muita grana que rola. Agora, em relação ao Bolsonaro, a gente sabe muito bem que eles estão apostando nessa juventude que está tirando seu título eleitor. Ok, cabe agora a nós aqui, ó. Discuta com o seu jovem, não pensa que ele é idiota, alienado, e também não vá com aquela conversinha, você tem que votar no Bolsonaro. Não, pergunta, faça perguntas concretas, pergunta sobre a Amazônia, por exemplo, e mostra, inclusive no linguajar dele, como deve proceder. Por quê? O Bolsonaro escancarou dessa forma. Olha, o Leonardo DiCaprio é um cara muito legal, né? Então chama ele para dizer para ele parar de ficar andando com os aviõezinhos dele, porque ele emite muito CO2, né? E isso foi genial. Ele fica aí numa guerra de ambientalistas, etc. e tal, e que é necessário. E não cuida da Califórnia. E não cuida da Califórnia. Então é dessa maneira que a gente tem que lidar com o jovem. Sejam bem-vindos, eu faço uma campanha tremenda para que vocês cheguem, vocês são o futuro da nossa nação, a gente precisa de vocês. Né? Mostre. Eu tô falando. Não, eu só tô com... Eu tô falando. Ela não deixa eu concordar. Juliene, não é ela não deixa eu concordar com ela. O negócio é o seguinte, você vai ficar com o meu celular. Ela não deixa. Eu vou botar um Rivotril aqui, ó. Joga o Rivotril aqui, porque essa mulher, pelo amor de Deus. Deixa eu discordar então agora. E o senhor seja um advogado da minha parte. Deixa eu discordar então agora. Convenhamos, vocês acham que é papel de um presidente da República ficar batendo boca com uma postagem de um ator? Uma postagem simples, dizendo, olha, que meu parabéns amor, a quem tirou o tiro. Chega aonde pode, do jeito que tem que ser. Olha, ele vai brigar com eu vou nessa linha. Da mesma forma que o Ciro Gomes, no exemplo que a gente mencionou, criou factoide, como criou lá atrás em outros casos e tudo mais, o Bolsonaro, mais uma vez, criou um factoide com esse então conteúdo. Ele não tem um avião, mas não foi ele que criou. O CO2 não é emitido por um avião. Peraí, Vilela. É verdade. Quem criou o factoide foi o DiCaprio. Foi o DiCaprio. O Bolsonaro respondeu o factoide. Mas o Bolsonaro responder, Cristiano, eu vou te explicar que é o seguinte. É utilizar a mídia. Só responde, e gratuita. Mas ele usa a mídia do Leonardo DiCaprio até para explicar coisas que estão acontecendo. Parece que a gente falando assim, o presidente apenas respondeu e tal. Não, ele faz uma thread em cima daquele assunto. Aí é que tá a sacada. Se ele só chegasse e falasse assim, DiCaprio, cuida da sua vida... Isso. Aí ele estaria errado, aí eu concordaria com você. Mas ele pega com toda a educação, entendeu? Que é tão estranho, até porque às vezes o Bolsonaro ele é faca na caveira, entendeu? Ele com toda a educação, ele fala, DiCaprio, tá acontecendo ele isso, está aprendendo a utilizar a mídia. Porque antes ele brigava no cercadinho. E ele tá mostrando e aí no cercadinho, aquilo ia ser compartilhado aonde? Nas outras mídias. E bagunçado. E aí é bagunçado. Ia ser bagunçado. Você entendeu? Nesse caso aí não. Você faz corte, recorte. Ponto a ponto. Isso a gente entende. Nesse caso ele tá daqui a mãozinha. Você tem que usar a mesma mídia, no mesmo jeito, para pegar aquele mesmo barulho, aquela mesma thread. E ainda explicando o que o governo tá fazendo. Inclusive isso, inclusive... É o inclusive. Inclusive estamos fazendo isso, inclusive estamos fazendo aquilo. E ele completa a thread. Se ele chegasse e dissesse, Anitta, cuida da sua vida. Anitta, vai rebolar. O DiCaprio... Ele ainda manda... Lógico, ele usa muito da ironia, entendeu? Mas ali ele vai mostrando o que o governo está fazendo. Agora eu vou mandar a Liliane calar a boca. Ai, meu Deus. Mas não só ela, como também vou mandar calar a boca o senhor Negão. E vou pedir simplesmente 1 minuto de silêncio para a Juliane, porque eu não conheço aí, não tenho intimidade, então não posso mandar ela calar a boca. E até eu vou mandar-me eu mesmo, a mim mesmo, eu, né? Calar a boca, que nós vamos falar do TSE. TSE... Ele pediu primeiro observadores da União Europeia para eles virem fazer ali o seu observação, auditoria ali, a observação sobre as eleições. E aí aconteceu que no meio do caminho eles desistiram. O que aconteceu, Vilela? Você que é o cara que mais entende desse assunto, explica pra gente. Olha, esse caso realmente ainda tá até obscuro, né, o que aconteceu realmente nessa situação. Num primeiro momento, houve o convite para que a União Europeia, juntamente com outros órgãos, viessem a promover a observação eleitoral nas eleições do Brasil.
O Itamaraty manifestou uma posição sendo contrária, dizendo que a União Europeia não era um dos órgãos que faziam parte dos órgãos que usualmente seriam chamados para acompanhar as eleições, porque o Brasil não participa da União Europeia, então somente esses órgãos, como a Organização dos Estados Americanos e outros, seriam legitimados para fazer isso. E com isso, o Tribunal Superior Eleitoral acabou desconvidando, né, dizendo que a União Europeia não cumpria ali os requisitos para poder fazer a observação eleitoral agora das próximas eleições. Eu, honestamente, já participei de algumas observações eleitorais em alguns países, sou um defensor dessa prática da observação eleitoral. É importante que os organismos internacionais possam estar presentes, possam analisar, possam fazer comentários, né? Isso só garante que as eleições sejam cada vez mais cristalinas e transparentes. No caso da eleição do Brasil, nós já temos a OEA, que já está formalizada, a comunidade dos países de língua portuguesa, e mais um outro organismo internacional já está confirmado. Tem alguns outros organismos, como o Centro Carter, que estão em vias de conseguir a formalização para acompanhar as eleições. Eu, honestamente, recomendo que cada vez mais o país possa abrir para os organismos internacionais acompanhar o processo eleitoral. Isso é bom para todo mundo, isso é bom para a democracia. E com essas palavras bonitas, você viu? Elegante, eu me né? senti Outra até coisa, mais né? brasileiro, mais patriota. Eu quero votar. Então você que está em casa também, vamos votar. E eu quero agradecer primeiro Vilela, Negão, Liliane, a Juliane, que está lá no Rio de Janeiro, e a você que nos acompanhou até aqui, e eu espero vê-los no próximo programa no Linha de Frente. Até mais, aí, pessoal. Tchau, Tamo gente. junto. Tchau, tchau. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.